é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Se Barclay está certo, nós precisamos entender que a fala dele está ligado na solenidade da Páscoa, que acontecia, biblicamente, no dia 14 de Nissan. Então essa ideia dessa festa, desse acontecimento, do que vai aqui ocorrer, nos traz a ideia de que Jesus está anunciando, ele está trazendo essa notícia aos seus discípulos, até porque Jesus não queria que eles fossem apanhados de surpresa. Tudo que Jesus quer para nós, nesses dias e nesse século presente, é que nós venhamos estar atento e muito alerta e muito avisado através daquilo que a palavra tem sido propagada, para nós não sermos apanhados de surpresa. Tudo que Deus tem para nós nesses dias é revelar a sua volta iminente, que não está muito longe. E nessa feita Jesus também, ele queria trazer essa ideia para que os discípulos não fossem pegos de surpresa. Então ele avisa os seus discípulos o que havia de acontecer. Ele está declarando para os discípulos que ele haveria de ser preso. Talvez seria uma notícia que chocaria, que chocou, que traria algum despertar naqueles homens de entender, mas como assim? Se ele é o prometido, se ele é o enviado entre as nações, se ele é o Filho do Deus vivo, como assim? Depois de tantos milagres, depois de tantas coisas, como assim? Ele diz agora para nós que ele vai ser entregue. O que me alegra no Evangelho é que nada fica escondido daqueles que Deus ama. Nada fica escondido daqueles que Deus quer mais perto. Nada fica escondido daqueles que Deus quer o seu bem. É por isso que muitas das vezes num culto como esse, ele levanta um profeta e te entrega uma profecia e te fala uma verdade. Você fica triste, mas é porque ele te quer o bem. Aleluia. Eu sinto que Jesus está nesse culto. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria presente. Oh, glória. Agora escute isso. Enquanto Jesus está com zelo de anunciar a verdade do que há de vir para os seus discípulos, Lucas vai revelar no capítulo 23, no verso de número 13, que está tendo, neste mesmo momento, uma reunião secreta. Enquanto Jesus está falando a verdade do que há de vir, está acontecendo uma reunião secreta. E nessa reunião está reunido pelo menos 3 grupos, a saber, os grupos dos sacerdotes, a saber, o grupo dos escribas e a saber, o grupo dos anciões. Observe que enquanto Jesus está preparando o cenário do coração dos discípulos com a verdade, está havendo uma tramóia, está havendo uma artimanha nos bastidores, está havendo fora do templo, nas escondidas, na casa de Anás, Caifás, uma reunião que vai tentar pegar esse Cristo em contradição para se cumprir as Escrituras. E essa reunião, senhoras e senhores, dessa manhã de ceia, tinha pelo menos 3 objetivos. Quantos objetivos? Quantos objetivos? Toda vez que a Bíblia fala em número 3, nós não pregamos numerologia. Aliás, ontem foi o 6º dia do profetizando. 6 dias, sim ou não? O número 6 fala do número do homem. E o interessante é que o número 5, ele fala da graça. E o interessante é que o número 7 fala da perfeição de Deus. Nós somos cristãos e não pregamos numerologia. Mas se nós olharmos com os olhos clínicos, Deus deixou o homem depois da graça. Depois da graça. Depois da graça. Para quê, pastor? É porque se um dia você pensar em olhar para trás, você traga na memória: a minha
minha graça te basta. Eleva os teus olhos para o alvo, procure olhar para a frente, porque de onde me virá o socorro? Então, toda vez que a Bíblia fala em número 3, nós precisamos de ter uma atenção especial, até porque ele vai ser julgado na sexta, crucificado e morto no sábado, mas no domingo da ressurreição haverá uma surpresa no sepulcro. Tudo que a Bíblia fala de número 3, nós precisamos de ter uma atenção especial. Alguém vai dizer que o número 3 é uma assinatura de Deus. E se você for olhar aos olhos clínicos, tem muita coisa a ver. Por exemplo, o passado, presente e futuro 3. Ontem, hoje e amanhã 3. Altura, largura e profundidade 3. Passado, presente e futuro. Se nós formos para João, capítulo 2, nós vamos ver que ao terceiro dia, oh glória, ele faz um grande milagre. Então essa reunião secreta tinha pelo menos 3 objetivos. Primeiro, era prendê-lo. Essa reunião não era algo simplesmente formal. Essa reunião era cruel. Eu queria dizer para você uma palavra que enquanto muitas das vezes nós estamos cuidando das coisas de Deus, o nosso adversário está lá fora armando contra as nossas vidas. É por isso que nós temos que estar firmes e constantes e sempre abundante na obra do Senhor. O segundo objetivo dessa reunião era mantê-lo privado em um cárcere, porque ninguém poderia saber aonde ele estaria. E o terceiro motivo desta reunião secreta, programada, feita, arquitetada por Anás e Caifás, era que, assim que fosse possível, matasse o nosso Cristo, matasse a Jesus o Nazareno, ceifasse a vida dele, até porque pensavam que ele era um agitador, ele era aquele que gerava uma rebelião. Mas nós que temos hoje os olhos abertos, sabemos que tudo que esse Cristo fez foi propagar coisas boas, foi curar, foi trazer paz, foi propagar as boas novas, foi abrir olhos, foi dar visão, foi agregar, foi cumprir uma promessa do Gênesis capítulo 3, verso 15, a parte B, que diz: e da semente da mulher nascerá um que irá ferir a cabeça de Satanás. Mas eles não estão preocupados com isso. Para eles queriam eliminar, que para eles era um problema. Mas Jesus, ele, sabendo de todas as coisas, e isso deveria alegrar o nosso coração, porque em nada ele foi pego de surpresa. Quando ele vem tabernacular no ventre da irmã Maria, ele vem sabendo de todo o processo do que ele iria fazer. Deus nunca enganou seu filho. Jesus sabia de todas as coisas. E Jesus, sabendo disso, ele vai dizer algo, dizendo aos discípulos que procurasse um homem. E esse homem iria ter sobre a sua cabeça um cântaro. E ali seria o cenário onde eles iriam preparar a Páscoa. Ele pede aos 2 discípulos, a saber, Pedro e João, que vão até a cidade e encontram ali esse moço. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus está delegando essa ideia para os discípulos, aquele que havia de trair, ele não está presente nessa reunião. Isso aqui é muito importante a gente trazer como memória, porque há momentos nas nossas vidas que nós recebemos muitos beijos, mas não é todo mundo que te beija que vai ser fiel a você. Não é todo mundo que está na mesa que vai ser fiel a você. Não é todo mundo que mete a mesa no prato que vai ser fiel a você. Não é todo mundo que diz estamos juntos que vai ser fiel a você. E nós ouvimos ontem lá na sede uma palavra, anteontem, do apóstolo falando de maturidade. E nós precisamos estar maduros espirituais, para quando vier esses dias, quando se levantar esses Judas em nosso meio, quando aqueles que camufladamente nos cercar, o
que Jesus vai dar aqui essa ordem vai ser uma ordem, mas Judas não vai estar presente, porque o versículo de número 15 desse capítulo 16 vai dizer assim: e disse, quem está falando é Judas, que quereis me dar? Ele vai lá naquela reunião secreta e diz assim: o que quereis me dar? No verso 15, para que eu vos entregue. E eles disseram: 30 moedas de prata. Interessante que tudo que está acontecendo, nós vamos ver que Jesus ele vai nesse capítulo, a partir do verso 36, ir para um jardim, e o doutor William Barclay vai dizer que esse jardim era um jardim particular, até porque está numa montanha, e eu estou falando de um jardim mais visitado no mundo. Eu não sei se você já foi lá em Jerusalém, é um dos jardins mais visitados do mundo. E Jesus agora ele vai entrar num processo em que ele precisa passar por esse processo. Só de forma didática você pode olhar para o irmão e dizer assim: tem processo que você vai ter que passar. E é você que vai ter que passar. E ninguém vai passar por você. Eu sei que a gente não aceita esse tipo de sermão, mas são verdades bíblicas, gente. Nos venderam um evangelho muito camuflado. E o evangelho verdadeiro, ele nunca será fácil. Evangelho é preço, evangelho é renúncia. Mateus capítulo 16, verso 24, ele vai dizer: eu porém vos digo que se alguém quiser vir após mim, ele apresenta 3 condições: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E quem está dando a instrução lá é esse Cristo, que agora ele está no Getsemane, que quer dizer lugar de prensa, lugar onde a oliveira é prensada. Eu amo o hebraico, que há uma ideia do azeite depois de prensado, e tinha um azeite que era extraído do azeite. O nome desse azeite é catite. Esse catite era um azeite que ficava no candeeiro para manter a chama acesa ali diante da mesa. E há algo profético ali também, porque se eu tiro um azeite dentro do azeite, assim será algo profético. Jesus vai buscar uma igreja de dentro da igreja. Então não é tudo que diz que é a igreja que vai subir. É por isso que Jesus vai dizer que haverá 2 e um vai sumir. Haverá um povo que vai se notícia e vai desaparecer. Então é nesse local que ele está agora. E ele está nesse local para ser prensado, porque ele é a oliveira verdadeira. Eu não sei se você lembra disso, mas quando acalma o dilúvio, é soltado um corvo, o corvo não volta porque ele acha imundícia. Aliás, se você sentir falta de alguém que não voltou, é porque ele pode ter achado imundícia lá fora e está ficando lá fora. Mas há um momento que vai soltar uma pomba, e quando a pomba volta, ela volta com um ramozinho de oliveira. Ela já estava profetizando que a oliveira verdadeira não morre em meio ao caos, porque vive e permanece para todo sempre. Oh, glória! Aleluia! Jesus vai dizer no verso 36 desse evangelho que lemos: então chegou ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui até que eu vou além orar. Até que eu vou além orar. Quando Jesus diz isso, como homem, nós precisamos entender que a tristeza se aproxima dele, o espanto, a agonia. O Isber vai dizer que há uma fraqueza em meio a essa situação que chega a tediar Jesus e cerca Jesus, porque ele é homem, porque ele nunca deixou de ser homem, sendo 100% Deus. E isso deveria também nos alegrar, porque sendo homem ele nunca quis usar o seu poder glorioso para mostrar que ele era Deus. Ou você não acha que ele podia, num piscar de olhos, o prego que aquele soldado levantava o seu martelo poderia voltar-se contra ele? Ou você não acha que num piscar de olhos, antes de prendê-lo naquela cruz, aqueles soldados poderiam ter caído morto, arrebatado? Mas Jesus sofreu. Ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Tudo para nós temos uma manhã como essa. É por isso que eu disse que o tema do sermão é um preço muito alto por ovelhas que não valiam nada.
Eu não sei você, mas eu não vim de lar cristão. Eu vim do mundo, do futebol, das arenas, dos estádios, dos aplausos. Em 94, quando eu joguei no Vasco da Gama, era muita pompa, era muita coisa. Mas nada disso se compara quando os teus olhos é aberto e você conhece a bondade do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Pelo menos 5 coisas representam esse Getsemane aqui. Primeiro, o versículo 37 desse capítulo 26. Getsemane para Jesus foi um lugar de agonia. Olha só o que diz o verso 37. E havendo consigo Pedro e os 2 discípulos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. O primeiro cenário para Cristo no Getsemane foi um cenário de angústia, porque ele se angustiou muito. O segundo cenário para Cristo no Getsemane, o versículo 39, a parte B diz assim: meu Pai, se possível passe de mim este cálice, mas todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Você crê que Deus te ama? Você quer que Deus amava o seu filho? Mas há momento na vida que Ele não vai te dar o que você quer. Há momento na vida que Ele não vai te entregar o que você está pedindo. É semelhante a alguém que pode estar aqui agora, um pai milionário. Se um filho de 10 anos, se o Henrique chegar para o bicho e falar: pai, eu quero um carro, uma Ferrari, mesmo ele tendo condição, ele não vai dar. Mas não é porque ele é mau, é porque não está no tempo. Então tem coisa que você vai ter que passar o tempo para receber no tempo dele. É por isso que o sábio vai dizer que há tempo para todas as coisas. O preço foi alto para ovelhas que não valiam nada. Terceira coisa que esse Getsemane foi para Cristo, o versículo 44 vai dizer o seguinte: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. A terceira coisa que o Getsemane foi para Cristo é que ele teve que viver um momento de solidão. Tantas pessoas nos acercavam. Eu comecei a falar de 5.000 aqui daquela multidão. Aonde ele chegava, na casa daquele moço, tiveram que partir o telhado para a cura de um paralítico. Quando Bartimeu estava à beira do caminho, uma multidão acompanhava. Quando a sua entrada triunfal em Jerusalém, há ramos jogados e vozes sendo erguidas dizendo: Hosana, Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Mas há um momento que ele estava em solidão. É uma manhã de reflexão, é uma palavra pastoral, é um culto de ceia. Eu estou tentando te dizer que vai haver momento que vai ter solidão na nossa vida. Vai haver momento que nós vamos estar sozinhos. Eu passei um tempo muito difícil esses anos. Compartilhei um pouco com isso quando ele esteve lá em Portugal. Na semana de nós irmos para Israel, cancelaram a viagem. O prejuízo foi muito grande. Tudo pago. Malas prontas, instaura a guerra em Israel. Foi um momento de solidão. Não apareceu amigo. Não apareceu telefonema. Não apareceu dizendo: e aí, o que podemos te ajudar? Não. Tem coisa que é sozinho. Você pode dizer isso para o irmão aí? Tem coisa que você vai ter que atravessar sozinho. Aleluia. Oh, glória. Mas mesmo estando sozinho, ele estava no lugar da oração. Valorize o lugar da oração. Valorize o seu quarto de oração. Valorize o ambiente de oração. Eu estou impactado com a igreja impactada. O tempo todo vocês estão orando nessa igreja, gente. Eu estava pensando, comentando com a minha esposa, eu não vi ninguém expulsar nenhum demônio aqui. Eu falei: mas também ele é doido de entrar aqui. Você está lá fora, estão orando. Tem quarto de oração. Tem período de intercessão. O pastor está pregando, tem gente orando. Os irmãos estão posicionados, de mãos intercedendo, de mãos levantadas. Você está num lugar de oração, sem nenhuma demagogia. Você está num lugar diferente. Você está num lugar diferente. Eu ando muito, gente. Tem lugar que nem ora mais. Fui levar um pregador lá na igreja toda quinta-feira.
sexta-feira nós temos meia hora de oração antes do culto. E quando ele levantou do joelho, ele bateu na minha perna e falou: há 17 anos vocês fazem isso aqui? Eu falei: ele falou: misericórdia, há quantos anos eu não vejo isso? E é um pregador de grande nome. Eu fiquei assustado da minha alma, porque as pessoas estão assustadas com oração. Jesus está no momento do Getsemane solitário, mas ele não deixou de orar. O apóstolo Tiago vai dizer, nos instruindo, dizer: orai sem cessar, orai em todo tempo, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Lucas vai dizer, no capítulo 22, verso 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Por mais que Jesus passou essas 4 etapas no Getsemane, chegou o momento do conforto, chegou o momento do fortalecer, chegou o momento dele ser fortalecido por aquilo que é da eternidade. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos, com muito amor e tremor pela noiva de Cristo? É que os tempos, as adversidades, as coisas que nós passamos, não se compara com aquilo que há de vir. É muito rápido esse tempo. Esses dias eu pegava minhas filhas no colo. Hoje eu não posso mais, já estão com 18 anos. Porque o tempo passa muito rápido. Então suporta aí o que você está passando. Alguém disse que tempestade não dura para sempre. As coisas passam, a tempestade vai embora, mas você precisa se prevalecer. O preço foi alto por ovelhas que não valiam nada. Interessante que esse capítulo 26, o verso 46, vai nos dar uma definição também desse ambiente. O versículo 46 vai dizer o seguinte: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Oh, glória! Lugar de decisão foi para Judas aquele Getsemane. Você conhece a história, você conhece a passagem. É uma reflexão nesse culto matinal sobre esse ambiente do que para nós não custou nada, mas para Deus custou a vida do seu unigênito filho. E Judas teve que decidir. E a oportunidade veio mais uma vez para ele. Porque se você continuar decorrendo o texto, você vai ver, ele recebeu um ósculo santo. E Jesus dizia: amigo, para que vieste? Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus é Deus de oportunidade. Sempre vai ter uma oportunidade antes de você tomar uma decisão. Então o meu conselho pastoral para você nesta manhã é que não tome decisão antes de consultar ao Senhor. Você recebe essa palavra? Eu amo a vida de Davi, gente. Tudo que Davi ia fazer, ele consultava a Deus. O que mais Deus queria, gente, era dar vitória para o teu povo. Como é que Davi vai consultar a Deus se é para ir na guerra, se os inimigos estão matando o povo de Deus? É claro que era para ir. Mas houve um momento que Deus disse não. E aí eu preciso te dizer mais uma vez, para você nunca mais esquecer: nem tudo Deus vai dizer sim. Com Paulo vai ser a mesma coisa. Ele queria passar por alguns lugares, mas a Bíblia diz que o Espírito o impediu. Porque há momento que nós vamos ter que tomar a decisão: quem eu obedeço de verdade, a quem eu estou seguindo de verdade. Aqui em Goiânia não tem não, mas tem umas igrejas pelo mundo afora aí que estão vivendo um evangelho de que já deu tudo certo. É claro que num contexto profético já deu tudo certo, mas há um processo. E é isso que Jesus viveu aqui no Getsemane. Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6 vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e aquilo que nos repudiávamos por aflito, ferido de Deus,
oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, igreja, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando o seu caminho, mas o Senhor, o Deus, o Eterno, Ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Não há um digno aqui dentro sequer que poderia bater no peito e dizer: eu mereço. Não, ninguém. Tudo foi por ele, tudo foi por amor a ele. Por isso que o preço foi alto por ovelhas que não valiam nada. Quinto lugar, Jesus é preso. Quando ele é preso, ele recebe uma pena que vai ser aplicada pelos romanos, uma autoflagelação em Cristo. E nesse caso, nesse contexto, você sabe a história, é só uma reflexão, que o condenado sofria muito, que havia açoites, era apanhado com varapaus, chicotes com pontas de osso nas suas pontas. A ideia do dilacerado no original era arrancar todo o couro. Se você buscar algum dia uma imagem no YouTube sobre o que é alguém ser dilacerado por açoites, você vai ver que não poderia ter nenhuma marca de pele, é ficar na carne vivo. Tudo para você numa manhã como essa poder dizer: eu te amo, Jesus, eu te adoro, eu te agradeço, eu te bendigo, eu rendo culto de gratidão ao Senhor, aleluia. Esse cordeiro está tecendo nesse texto aqui algo que vai ser narrado pela 7ª vez nas Escrituras, porque ele está ordenando os discípulos para comemorar a Páscoa de forma bem objetiva. Há 7 registros da Páscoa nas Escrituras. O primeiro registro está no livro do Êxodo, no capítulo de número 12. Depois você pode ler em casa, do 3 ao 20, você vai ver que a Páscoa ali vai ser um sinal de libertação. Uma libertação. E quem sabe nesta manhã, alguém como eu, você, tem motivo para adorar a Deus, porque um dia você foi liberto de alguma coisa. Eu, particularmente, um dia fui liberto do álcool. Eu fui liberto das noites. Eu fui liberto de coisas alheias, porque o Senhor me libertou. Então, quando o povo é liberto no Êxodo, eles vão comemorar a Páscoa. A segunda vez que a Páscoa é comemorada ou celebrada, ela é celebrada no deserto. Depois você lê em casa Números, capítulo de número 9. Você vai ver que no deserto vai haver uma festa. É só Deus, né, irmão? Para fazer festa no deserto. É só Deus para poder trazer o seu povo e preparar um banquete meio deserto. É por isso que eu costumo dizer na igreja que Ele permite eu pastorar. Deus nem gente, não. Deus faz coisa que o homem natural não faz. A terceira vez que a Páscoa vai ser celebrada, vai ser, aleluia, depois das muralhas de Jericó e ao chão. Josué, no capítulo 5, lá por volta do versículo de número 10, você vai ver a terceira vez que a Páscoa é celebrada. A quarta vez que vai haver a celebração pascual vai ser quando o rei Ezequias, lá em 2 Crônicas 30, vai assumir o reinado. Ele vai trazer uma restauração. A ideia aqui é que nós precisamos guardar em memória. É por isso que todo ministro que ministra a ceia do Senhor fala em alto e bom som o que Paulo disse à igreja. O que Paulo disse: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo partido por vós. A ceia tem pelo menos 3 significados: um passado de libertação,
um presente numa manhã como essa de comunhão e um futuro, em que ele disse, nessa última ceia que estamos aqui percorrendo, ele olhando para os discípulos, ele disse: eu não beberei mais do fruto da vide, até que vós venham ter comigo no reino de meu Pai. A 12 vai dizer que quando Jesus diz isso, ele está fazendo um voto do nazireado. A 12 vai dizer que Satanás ouviu aquilo. É por isso que quando ele clama na cruz, eu tenho sede, alguém manja uma esponja com água e vinagre e tenta dar ele. Só que a Bíblia faz questão de dizer que ele cospe. Por que ele cospe? Porque se a 12, William Barclay, o Ismo estiver certo, Jesus estava fazendo um voto do nazireado. E o nazireu não podia tocar em morto. O nazireu não podia beber bebida forte. E o nazireu não podia nada que viesse da vide. Se o nazireu chegasse na sua casa, você preparasse uma salada linda e fosse botar vinagre, ele não podia comer, porque veio da uva. Então era um voto de nazireado. Mas o interessante aqui é que essa Páscoa que é celebrada vem trazer na memória essa importância do qual nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Em sexto lugar, e a gente caminha para um desfecho daquilo que nós estamos falando nessa manhã. A sexta Páscoa foi celebrada após o cativo babilônico. Depois você lê em casa, Esdras, capítulo 6, a partir do verso de número 19, vai haver mais uma celebração. Enfim, quando chegamos nesse capítulo de número 26, nós estamos na ceia que Cristo vai ceiar, antes dele ser crucificado. Depois com calma você lê aí, a partir do verso 17, aliás o verso 17 diz: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde quereis que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Hoje é um culto de ceia, e nós viemos aqui para relembrar todo esse processo, cada celebração. Você precisa valorizar esse culto da ceia do Senhor. Há pessoas que já não se importam mais com isso. Há pessoas que já não tomam a ceia do Senhor. Jesus disse que quem não come e não bebe não tem parte com ele. É algo muito sério, irmãos. Desperta aqueles que estão cocheando nesses últimos dias. E aqui a gente finaliza dizendo algumas coisas aqui. Primeiro, é que a ceia, ela traz nessa memória a morte, mas a ressurreição de Cristo. Verso 26 e 27. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu, e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em segundo lugar, ceia é um memorial. Já foi aqui mencionado pelo bispo, a primeira epístola que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, no capítulo 11, quando ele faz: fazer isto, no verso 24, em memória de mim. Em terceiro lugar, a ceia, ela é uma festa. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: por isso façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Quando você pegar esse pão, como você pegou hoje nas próximas ceias, quando você pegar esse cálice, lembre-se sim que você e eu não somos dignos, mas agora nele, por ele, por causa dele, nós temos o privilégio de, como filho, poder comer desse pão e beber. Quarto lugar, a ceia é uma celebração de gratidão. O versículo de número 27, e tomando o cálice e dando graça. Precisamos dar graças a Deus, porque mais um mês se passou, e apesar de toda a adversidade, toda a agonia do Getsemane, toda a traição daqueles que nos cercam, todo o beijo falso daquele que está na mesa, mais uma vez, mais um domingo, mais um culto, ele permitiu você comer do pão e beber do cálice. Um preço muito alto por ovelhas que não valiam nada.
E por fim, em sexto lugar, aleluia, é um testemunho da nossa esperança daquilo que há de vir. Promessa dele, que não beberia mais do fruto da vide, até que vós venham estar comigo no reino de meu Pai. Eu queria, com permissão do bispo, você ficasse em pé, para nós caminharmos aqui, para concluir e fazer uma oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Mateus, capítulo de número 28. Eu quero ler só esse versículo aqui para a gente caminhar para concluir. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou e removendo a pedra e a porta, assentou-se sobre a pedra. Quando as irmãs chegaram naquele sepulcro, no domingo como esse, no domingo de manhã, o túmulo estava vazio. Valeu a pena suportar os açoites, valeu a pena pagar um alto preço. O profético de Cristo era que no ano de 2025, numa manhã como essa, você estaria aqui glorificando a Ele, trazendo na memória nesse culto da ceia, que mesmo Ele pagando um alto preço por ovelhas que não valiam nada, você hoje é grato a Ele, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Glória! Em Marcos capítulo 16, verso 5, a Bíblia diz, e o texto diz que era um jovem. Em Mateus fala um anjo. Em Marcos fala um jovem, estava sentado à direita, vestido de roupa comprida e branca, glória. Em Lucas 24, 4, o texto vai dizer que eram dois homens com vestes resplandecentes. Em João capítulo 20, verso 12, a Bíblia vai dizer que o texto diz que eram dois anjos. Por que eu fiz questão de mostrar nos evangelhos essas diferenças? É porque não importa se é anjo, não importa se era jovem que as irmãs viu naquela manhã, não importa se era um homem, se era um jardineiro, o que importa é que o túmulo estava vazio. Oh, glória! Você pode dizer para o teu irmão aí, graças a Deus, o túmulo está vazio. Ele não jaz ali, ele está na eternidade, ele está ao lado direito do Pai, aguardando uma promessa que ele declara em João capítulo 14, a partir do versículo de número 1, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aí entra a promessa: eu vou, e ele já foi, e eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe qual é o desejo de Jesus? É que você faça morada no céu. Sabe qual é o desejo de Cristo? É que você, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deixa eu só fazer uma pergunta, eu já devolvo aqui ao bispo, porque eu não tenho mais tempo. Há alguém aqui nesta manhã que veio aqui como um convidado e ainda não entregou a sua vida para Cristo, e ao ouvir esse simples sermão pastoral, o Espírito arde no seu coração para você entregar a sua vida para Cristo nesta manhã. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? A Bíblia diz que se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Tem alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Só dá um sinalzinho assim. Está ali um jovem de camisa azul. Aplauda Jesus pela vida dele. Quero convidar aqui o bispo para poder fazer. Tem mais alguém que quer acompanhar esse jovem? Que nesta manhã também
quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso aqui é alguém corajoso. Tem mais alguém? Só dá um sinalzinho assim, ó. Lá atrás, uma jovem, vai lá alguém da igreja. Isso. A Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, a festa do céu. Lá atrás, a mulher, a senhora, lá uma jovem. Isso. Traz eles aqui. O anjo da igreja dar um abraço deles. Tem mais alguém, gente? Eu não tenho tempo. Eu costumo dizer que Jesus não está em leilão, não. É a maior oferta que você pode receber. Um convite para o seu nome ser escrito no livro da vida. Não tem mais ninguém? Eu te peço então que receba o anjo da igreja aqui, o bispo. Quero convidar o bispo para fazer aqui a oração por essas vidas. Deus abençoe aos dois e que o nome do Senhor seja glorificado. Um alto preço para ovelhas que não valiam nada. Assim era a nossa condição. Grite a sua voz e cante. Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ter. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar. Pai, aqui estão os teus filhos. E nós queremos apresentá-los ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Pai, pela sua graça, misericórdia e amor que se manifesta sobre os seus filhos. Graça maravilhosa, graça multiforme, graça que nos alcançou, graça suficiente, graça que nos basta. Obrigado, Senhor. A tua palavra ensina em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa tão preciosa obra, tão linda obra de Deus, que se revela a cada um de nós. Nós queremos, como igreja, família, abençoar os teus filhos e profetizamos em fé um novo tempo. O nome dele, Senhor, o nome dela, coloque no livro da vida e faça com que esse tempo seja um tempo de uma incrível obra do Senhor. Realiza, Pai, esta obra, porque é o teu Espírito Santo quem promove isso em nós. Assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. 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 Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus. Teve nem contagem. Não teve nem contagem. Você já foi. Agora é assim. Não tem nem imagem mais, agora só vai. O negócio mudou agora. Alguém diga glória a Deus. Coisa linda. Deus é bom. Vamos aplaudir com mais força. Deus é bom. Ei, Jô, Deus é bom, né? Aleluia. Deus é bom. Muito feliz, queridos. Vamos terminar. Só informar para vocês. Tá em black?
Tá Black Friday hoje aqui no Story da Igreja. Descobrindo a sua identidade em Cristo. É um best-seller de Spurgeon, Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Quanto? R$16. Mas está menos que o preço de custo. Hã? Está menos do que o preço de custo. Eita! R$16. Olha só, gente. Nós lançamos essa semana a Bible Goods da nossa igreja. Olha aqui, que legal que ficou, né? Ficou lindo. Qual que é o valor? R$15. Ficou lindo, hein? Eu gostei. Hoje 12. Então, hoje 12. É a Black da Black de lá. Irmãos, está mesmo, menos que preço de custo. Todos os livros, todos os meus livros aqui, estão a R$25. Todos eles. Eita. Também está na Black o livro da Cecília? Também está na Black. As pulseiras chegaram? Nova. Tem adesivo? Ih, meu Deus, chegou adesivo. Tem boneco. Hã? Coisa chique, hein? Imaginem. Gostei. Chique, coisa chique. Tá quanto? Tá quanto? Pode diminuir não? Abre as suas mãos. Pode passar lá no cartão de crédito lá? Pode, Thiago? Pode, quantas vezes? 3? Pode mais não? Faz pacote geralzão. Ok. À noite tem mais, hein? À noite tem mais. Pastor Ezio vai estar ministrando. Bom, vocês sentiram aí, não sentiram? Meu Deus do céu. Forte. Que palavra com substância, né? Não é aquela palavra que te deixa assim, cheio, sim ou não? Glória a Deus por esta palavra, glória a Deus por esta porção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê todos os dias a paz. Nós te abençoamos para a melhor semana da sua vida. Vá, vença e volte. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus